Olá, pessoal. Eu sou a professora Jusileia Mendes e hoje eu vou tratar de um assunto aqui, funções do primeiro ano do ensino médio. Então, para iniciar, a gente vai passar aqui o conceito básico da função. Toda vez que temos, então, dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles, que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto a um único elemento do segundo conjunto, temos uma função. Na nossa imagem abaixo aqui, a gente tem no diagrama o conjunto A e o conjunto B. Então, a associação de x1 ele está em y1 e o de x2 em y2. Então, toda vez que a gente tem um elemento do conjunto A, o conjunto de partida, todos os elementos associados a um único elemento do conjunto B, nós temos uma função. A mesma coisa no gráfico ao lado, a gente tem também essa associação. Vamos a alguns exemplos de funções. Encontramos em diversos assuntos. Por exemplo, na tabela de preços de uma loja, onde a gente tem os produtos correspondentes a determinado preço. Então, cada produto relacionado a um preço, temos uma função. Outro exemplo, a gente tem também na conta de luz, na conta de água, onde a gente tem o consumo, relacionado ao preço que a gente vai pagar. Agora, nós vamos ver aqui alguns exemplos em diagramas para ver se é uma função ou não. Vamos observar, por exemplo, os diagramas das relações ao lado. Essa relação não é uma função. Por quê? Pois existe um único elemento no conjunto A que não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Qual elemento que é esse aqui no nosso caso? Conjunto A, a gente tem os elementos 1, 2, 3 e 4. O 1 ele não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Então, nós não temos uma função aqui por esse motivo. Vamos ver outro caso. A relação ao lado também não é uma função, pois existe o elemento 4 no conjunto A que está associado a mais de um elemento no conjunto B. Nós temos os elementos no conjunto A, 0, 1, 4 e 9. E o 4 ele está associado ao menos 2 e ao 2. Então, por esse motivo, a gente não tem uma função. Agora, vamos ver o próximo exemplo. A relação ao lado é uma função, pois todo elemento do conjunto A está associado a um único elemento no conjunto B. Então, temos no conjunto A o 1, o 2, o 3 e o 4 está associado ao 5, 6, 7 e 8. No conjunto B, nós temos o 9 e o 10 sem associação nenhuma no conjunto A, mas isso não impede de ser uma função. Somente no conjunto A que a gente não pode ter elementos sobrando sem associação nenhuma ao conjunto B. Então, nesse caso, temos uma função. Então, para sistematizar os conceitos, de uma forma geral, dado dois conjuntos A e B e uma relação entre eles, dizemos que essa relação é uma função de A em B se e somente se, para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, de modo que x se relacione com y. Temos aqui, então, o conjunto A e B, temos uma função, o x1 relacionado a y1, x2 relacionado a y2, x3 relacionado a y3. Então, esse é um exemplo claro de função. Vamos à primeira atividade. Considere a função de A em B representado pelo diagrama a seguir. Determine o domínio da função, a função de 1, menos 3, 3 e 2, o conjunto imagem da função e a lei da associação, que é a função em si. Temos o conjunto A e B, conjunto A com os elementos 1, menos 3, 3 e 2, conjunto B, 1, 9, 4 e 5. Então, essa atividade eu quero que vocês enviem as respostas no nosso grupo de mensagens para a gente ir trocando ideias. E depois a gente vai conferir na próxima página as respostas. Enquanto isso, já vão enviando as respostas lá para a gente ir conferindo. Agora sim, vamos à resolução deste exercício. A letra A, temos o domínio da função. O que é o domínio? O domínio é o conjunto de partida, ou seja, o domínio é igual a A. Então, o domínio da nossa função é 1, 3, menos 3 e 2. É o conjunto A.
porque o domínio é de onde parte as flechas. Letra B. Função de 1, função de menos 3, função de 3 e função de 2. A função de 1, a associação dele é 1. Então, função de 1 é 1, função de menos 3 é 9, função de 3 é 9 e a função de 2 é 4. Agora, vamos para conjunto imagem. O que é um conjunto imagem? É onde tem associação dos elementos no conjunto B. Então, temos aqui como imagem 1, 9 e 4. Vamos conferir aqui. A letra C, o conjunto imagem é 1, 4 e 9. Agora, vamos à lei de associação, que é a nossa função em si. Dá para a gente descobrir da seguinte forma. Como 1 ao quadrado é igual a 1, menos 3 ao quadrado é igual a 9, 3 ao quadrado também é igual a 9 e 2 ao quadrado é igual a 4, temos que a nossa função é igual a y é igual a x ao quadrado. Ou seja, a função de x é igual a x ao quadrado. Vamos agora para uma atividade 2. Dada a função R em R, ou seja, o domínio e o contradomínio são números reais, definidos por função de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, calcule. Função de 2, função de 3 e função de 0. E a letra B, o valor de x cuja a imagem vale 2. Na letra A, é só a gente pegar o número que está entre parênteses e substituir no x. Então, função de 2, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Temos a resposta, então, que 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 é menos 10, mais 6, que é igual a 0. Na letra B, na função de 3, 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 é igual a 9 menos 15 mais 6 também é igual a 0. E a função de 0, 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6 é igual a 0 menos 0 mais 6, que é igual a 6. Então, toda vez que pedir função de um número, basta pegar esse número que está dentro de parênteses e substituir no x da função. Agora, vamos à letra B. O valor de x cuja a imagem vale 2. Então, nós temos que o f de x é igual a 2, ou seja, o nosso y é igual a 2. Então, calcular o valor de x cuja a imagem vale 2 equivale a resolver a equação f de x igual a 2, ou seja, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 6. Então, nós vamos utilizar a forma de Bhaskara para resolver esses exercícios. Na resolução, nós vamos encontrar raízes de 1 e 4. Portanto, os valores de x que tem imagem 2 são 1 e 4. Vamos, então, fazer uma síntese, sobre os conceitos estudados até o momento. O domínio deve sempre coincidir com o conjunto de partida, ou seja, todo elemento de A é o ponto de partida de flecha. Se tivermos um elemento de A do qual não parta a flecha, a relação não é a função. Como a gente falou anteriormente, todo elemento A ele tem que ter uma associação em B. Então, de onde parte a flecha tem que ter associação, tem que estar associado a algum número. E de cada elemento de A deve partir uma única flecha. Se tiver associada a 2 elementos no conjunto B, também não dá certo, não é uma função. Se de um elemento A partir mais de uma flecha, a relação não é uma função. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até mais, pessoal!